A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, meus amigos da Web Rádio Fraternidade, a nossa emissora do bem na internet. Que alegria estarmos juntos de novo no nosso programa Palavras para a Alma, em que nós vamos conversar sobre o nosso dia a dia e como que a doutrina espírita ilumina os nossos dias, e as nossas ações. Hoje gostaria de começar com vocês sobre uma frase muito famosa de Jesus que a gente adora escutar, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, em que Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Essa citação está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vamos conversar sobre isso? Mas não vou aqui explicar esse versículo exatamente, mas conversar sobre esse convite que Jesus está fazendo para nós, sobre o vinde a mim. Porque olha só, a gente já sabe que é preciso bater na porta para ela se abrir, a gente já sabe que a gente precisa buscar para encontrar, que a gente precisa se ajudar para o céu poder nos ajudar também, ou seja, como a gente precisa fazer a nossa parte para que possamos abrir condições de sermos ajudados. E é interessante a gente dizer que a gente já sabe, porque apesar da gente saber, a gente ainda demora para fazer esses passos na direção de Jesus. Todos aqueles que quiseram ser curados por Jesus foram na direção dele, onde quer que ele estivesse, iam atrás. Então é para a gente pensar, não é? O que acontece com a gente que a gente se demora para ir na direção de Jesus? Olha, Emmanuel escreveu uma página para a gente sobre isso. O nome desse texto é Consegues ir? Então, Emmanuel está perguntando, Jesus disse, vinde a mim, e nós conseguimos ir? Então, o nosso benfeitor vai dizer que temos muita dificuldade de ir. A gente se complica muito, mas a gente reclama da falta da presença de Jesus nas nossas dificuldades. Não é uma coisa incrível? A gente sente falta de Jesus, a nossa vida fica árida, complicada, sem fluir. E quando Jesus diz então, vem, aí a gente não consegue ir. Que impedimentos seriam esses que não te permitem ir na direção do Cristo? Mas antes de a gente pensar nos impedimentos, vamos conversar um pouco sobre o que é vinde a mim, o que é ir até Jesus. O que é isso? Para que a gente precisa ir até Jesus? Já que isso é uma metáfora, ir até Jesus quer dizer o quê? É quando a gente aprende esses conhecimentos evangélicos pelo coração, de forma que as nossas atitudes ficam encharcadas desse entendimento novo. Ser brando e humilde de coração. Então, será que a gente consegue trazer brandura e humildade para a nossa vida? E o que mudaria a nossa vida se a gente trouxer brandura e humildade? Em primeiro lugar, se a gente trouxer humildade para a nossa vida, para as nossas ações, para o nosso cotidiano, para a nossa relação com os outros, a gente vai sentir tanto alívio, gente. Porque quando a gente é humilde, a gente ocupa o nosso lugar.
A gente sai da arrogância, sai da submissão, sai da negligência, da indiferença, que são estados de alma quando está fora de lugar, né? A gente se torna arrogante ou omisso quando está fora de lugar. Mas quando a gente ocupa o nosso lugar mesmo, esse que Deus nos designou, né? Filho de quem, irmão de quem, chefe de quem, quando a gente entende o nosso lugar e qual é o comportamento correlato ao lugar que a gente escolhe habitar, porque a gente escolhe antes da gente nascer e enquanto estamos aqui a gente também escolhe, né? Mas a gente consegue habitar esse lugar de pai dos filhos, de filhos que somos dos nossos pais, de irmãos. Será que a gente ocupa o nosso lugar de irmãos da humanidade? Isso é uma humildade, né? E a brandura? A brandura é a maneira como a gente ocupa nosso lugar junto dos outros. A gente é de que jeito? Brando com os outros? Ou será que a gente é agressivo, irônico? Será que a gente é impaciente, intolerante, coercitivo, ciumento, invejoso? Olha as complicações para ser brando, né? Trazer a gentileza para os nossos laços. Então, quando Jesus diz: vinde a mim, porque se a gente conseguir chegar até Jesus, ou seja, se a nossa vida tiver a cor e o sabor do Evangelho de Jesus, isso significa uma mudança de atitude em tudo que a gente faz. Não tem como a gente ir até Jesus e os nossos conhecimentos evangélicos ficarem de um lado e a nossa vida de outro. Como se a gente só fosse aprendiz de Jesus, discípulo de Jesus, dentro de ambientes religiosos. Não, não é essa a proposta, até porque Jesus não ensinava nem dentro da sinagoga, ele ensinava jantando, almoçando, pescando, sentado em roda, na feira, onde quer que fosse, para poder mostrar para a gente que ser um discípulo dele é ser crístico em qualquer lugar com qualquer um, porque nos seria natural a caridade, o amor. Então, quando a gente vai entendendo que o jugo de Jesus é suave, é que ele está dizendo assim: você não vai precisar seguir regrinhas de comportamento. É outra coisa que eu estou propondo. O meu jugo é ser brando e humilde de coração. E assim a sua consciência vai se tornar leve necessariamente. Então, por isso que ele diz que fardo dele se torna leve, claro. Porque quando a gente consegue trazer brandura e humildade para os nossos vínculos, para o nosso dia a dia, a gente tem o nosso coração quitado, a gente sai das dívidas morais, porque a gente está conseguindo agir de acordo com as leis divinas. Quanto mais próximo das leis divinas, mais a nossa consciência se alivia, mais a nossa consciência fica leve e tranquila. E aí Emmanuel diz que tem 3 coisas principais que nos impedem de ir até o Cristo. Quando a gente quer resultados imediatos, quando a gente fica desanimado e a gente se isola da convivência, dos espaços sagrados, da nossa espiritualidade nascente, ou então quando a gente se distrai, se envolvendo com um monte de coisas do mundo, compromissos do mundo, chamamentos do mundo, e nos desviamos de buscar esse lugar junto ao Cristo, que é o lugar da reforma íntima, que é o lugar da transformação moral, de sermos pessoas melhores uns com os outros. Então, Emmanuel está dizendo para a gente que, se a gente continuar com essa pressa imediatista, então eu só abraço o Evangelho de Jesus se os resultados vierem agora. Quando o resultado começa a demorar, eu largo tudo, abandono tudo? Será que você fica tão desanimado de viver, de conviver, que você começa a se isolar, fica descrente, fica cético, né, desconfiado dos laços? Ou será que você se distrai com os compromissos do mundo e você vai deixando para depois as mudanças que você precisa efetivar no seu coração? Então, meus amigos, Emmanuel está dizendo nesse livro aqui, Fonte Viva, no capítulo 5, será que a gente já pode ir? Aceitar esse convite de Jesus do vinde a mim? Já podemos dizer, sim, Senhor, eu já estou a caminho. Então ele termina dizendo para a gente assim:
É muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Que tal, meus amigos, se a gente começar a se colocar a caminho, poder dizer, mestre, eu estou a caminho, eu me sinto a caminho da brandura e da humildade. Que a gente possa se manter e sustentar esses passos na direção do mestre, que com certeza ele nos aguarda com todo o amor, toda a misericórdia e toda a paciência possível. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.